Boa noite a todos. Vamos falar hoje sobre direitos humanos e o acesso à justiça. O grupo é composto por mim, Gabriele Souza, pela Giovana Letícia, Janaína Batista e pela Cine Cadinho. A metodologia usada foram os métodos de pesquisa, foram bibliográfico, histórico e comparativo, de acordo com Mazzarola e Monteiro, de 2000. Eu vou começar falando um pouco dos direitos humanos. O que seriam os direitos humanos? São direitos que garantem direitos básicos ao indivíduo, para que esse indivíduo ele possa ter uma vida digna. E o que seria a vida digna? Seria que esse indivíduo ele tenha acesso à educação, à justiça, à moradia, entre outros. Os direitos humanos ele vai se moldando de acordo com os contextos históricos de cada geração. Então, os direitos humanos ele vai evoluindo e, de acordo com os contextos históricos, eles vai se moldando. Karel Vazak, ele classificou essas gerações de direitos para diferenciar esses direitos no contexto histórico. Aqui são as gerações dos direitos humanos, que são a primeira geração, segunda, terceira, quarta, sendo que a primeira, a segunda e a terceira elas são mais mencionadas. E a primeira geração é a geração da liberdade, a segunda é a geração da igualdade e a terceira geração é a geração da fraternidade. A primeira geração, ela deu início no século XVIII e nasceu os direitos civis e direitos políticos. E um marco dessa geração também foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, também chamado de liberdade negativa, onde o Estado ele parou de interferir nas ações do indivíduo e também parou de regularizar a vida do indivíduo. E nessa geração também houve a mudança do Estado, que ele era um Estado autoritário, e passou a ser um Estado de direito. Já na segunda geração, que é a geração da igualdade, teve uma inspiração na evolução europeia do século XIX, e também surgiu no século XX a segunda geração, tendo uma fixação no Estado social. E surgiu também os direitos sociais, culturais e econômicos. Uma observação dessa geração é que a maioria dos direitos trabalhistas surgiu nessa geração. E um exemplo também dessa geração é o direito à educação e o direito à saúde. Já na terceira geração, que é a geração da fraternidade, a geração viu que não dava mais para ter um olhar só pelo indivíduo e começou a ter um olhar coletivo sobre a sociedade. E esses direitos também eles surgiram a questão do direito ambiental, direito da comunicação, da autodeterminação entre povos e entre outros. A quarta geração ela não tem senso tá, doutrinário, e a quarta geração, segundo Paulo Bonavitz, a quarta geração ela tem fundamentos que são relacionados à globalização, à democracia, à informação e o pluralismo. Segundo também o Norberto Bobbio, a quarta geração ela decorre da criação da engenharia genética. Essas são as ondas dos direitos também, dos direitos humanos. A primeira onda, ela vem com assistência jurídica gratuita, onde ela notou-se um buraco na sociedade, onde os menos favorecidos eles não tinham essa assistência judiciária. Então, a primeira onda ela veio com o intuito de ajudar os menos favorecidos. Já na segunda, ela vem do direito dos difusos, onde, como na primeira onda só dava assistência à questão do indivíduo, na segunda já veio com o intuito de dar assistência ao coletivo. Então, na segunda onda, começaram a ter essa visão dos direitos dos difusos. E já na terceira onda, que é a onda do enfoque à justiça, a terceira onda, por sua vez, ela teve acesso à justiça, além do acesso também ao judiciário, e propôs que os conflitos fossem resolvidos da melhor maneira, e através desse método foi visando a efetivação do direito, solução dos litígios. Olá, gente, boa noite. Meu nome é Janaína, eu vou falar um pouco sobre a trajetória histórica. Eu dividi por governos para ficar mais fácil de entender o conteúdo, então eu espero que vocês entendam.
Eu comecei pela colonização. Nós sabemos que durante o período da colonização, os direitos humanos eles eram muito básicos, na verdade quase inexistentes. E aqueles que existiam, eles eram apenas para os homens brancos, privilegiados, que tinham seu direito à posse. Os povos originários, os povos indígenas e os povos africanos, eles sofreram inúmeras violações durante esse período. Eles não eram nem considerados seres humanos, eram considerados posse, objetos para outros seres humanos terem posse, como as pessoas brancas que tinham esse direito aos direitos humanos. A justiça ela era igualitária apenas para a elite colonial e era reservada apenas para eles também. Durante o Império e a Independência, o Império ele começou do ano de 1822 a 1889. Durante o Império e a Independência. Durante o Império era praticamente o mesmo sistema da colonização. Ainda existia a escravidão, ainda existia a violência dos povos originários e os direitos humanos eram basicamente apenas para os homens brancos da elite social. Durante a independência, a Declaração de Independência de 1822, proclamada por Dom Pedro I, ela assegurava direitos fundamentais para os homens brancos e ditos de propriedades. Elas defendiam a autonomia do país e a soberania do povo brasileiro. Porém, a mesma coisa, os povos ainda sofriam. Durante a independência, houve a Lei Áurea, mas a gente tem que levar em consideração que, durante esse período, o Brasil estava sofrendo grande pressão de outros países para abolir a escravatura, tanto que o Brasil foi o último a abolir a escravatura. Os povos africanos eles foram liberados. Por que eu coloco em parênteses esses liberados? Porque eles foram liberados, mas sem qualquer auxílio do governo. Eles não tinham casa, tanto que acredito que a maioria dos alunos que estão nessa aula já assistiu a minha última apresentação, que a gente colocou a música do Zuzumba, que é um músico muito famoso, e na música fala que é 14 de maio, né? Que é o dia após a escravatura, que eles não tinham casa, não tinham documento, não tinham imagem, não tinham direitos básicos. Então, eles foram apenas libertados. Então, o governo não deu nenhum auxílio para que eles pudessem se interagir com a sociedade, conseguir um trabalho, um alimento. Eles não tinham direito à educação, à saúde, à moradia e diversos outros direitos fundamentais. Na República Velha, a Constituição de 1891, a República Velha ela começou em 1899 a 1930. Na Constituição de 1891, houve a liberdade de expressão e de reunião. Porém, as mulheres elas continuavam sendo excluídas da sociedade e os negros também. Porém, nesse período, aconteceu os direitos dos trabalhadores. Na verdade, a perseguição dos trabalhadores. Eles tinham longas jornadas de trabalho, eles tinham um ambiente de trabalho precário e bastante insalubre, baixíssimos salários e sofriam de violência política. Nesse período, a repreensão física dos protestos e das greves trabalhistas eram muito fortes. Foi apenas na era Vargas que os direitos trabalhistas eles tiveram seu tato para os direitos humanos realmente. Foi criada a Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. Também houve a conquista do voto feminino em 24 de fevereiro de 1932. Durante esse período, os trabalhistas eles conseguiram muitos direitos, horas de trabalho menores, né? Ambientes mais protegidos, tinham direitos básicos de sobrevivência, tinham salários um pouco melhores para a época. Porém, teve o Estado Novo, que foi um período em que o Getúlio Vargas ele governou como um ditador, vamos dizer assim. Ele reprimiu os movimentos opositores ao governo dele, como o integralismo e o comunismo. Também houve restrições de liberdades civis e políticas. E a era Vargas ela durou de 1930 a 1945. Vamos para a ditadura militar. Nós sabemos que a ditadura militar ela foi bastante agressiva em relação aos direitos humanos. Nesse período, eles eram inexistentes, praticamente. O período ele foi identificado como autorismo e violência generalizada. Houve a censura, a tortura, as prisões sem justificativa e o desaparecimento dos opositores. Eu ouvi muitas imagens que eram bem mais pesadas do que essas que estão no slide,
Só que eu achei melhor não colocar. Mas se vocês quiserem se aprofundar no assunto, eu acho bem legal vocês assistirem no YouTube e colocar sobreviventes da ditadura militar. Eu assisti uns 3, assim, e a história é muito, muito pesada mesmo. É um período muito sombrio do Brasil e teve muitas violências e muitas torturas mesmo, principalmente com mulheres que eram opositoras ao governo. Então, se vocês tiverem a oportunidade de dar uma olhada nesses vídeos, eu acho bem interessante para aumentar. É a redemocratização. A redemocratização ela começou em 1985 e ela foi até 1988. Nós colocamos como fim da redemocratização a Constituição de 1988, que é a Constituição que nos baseia hoje no direito, que é uma Constituição que estabelece a base voltada para a proteção dos direitos humanos e da vida social. Ela reconheceu uma ampla gama de direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais no país. Tanto que o Brasil, nessa época, ele também se comprometeu internacionalmente com diversos tratados e convenções de direitos humanos, o que fortaleceu ainda mais essa proteção e dos direitos humanos no Brasil. Bom, o período contemporâneo. O período contemporâneo a gente coloca aqui de 1888, que foi a proclamação da Constituição, até o período atual, que a gente diz no ano de 2024. Nós sabemos que a gente teve bastante avanços na legislação de direitos humanos, como a criação de leis contra a discriminação racial, como a criação de leis para criminalização de crimes de gênero, de orientação sexual e de demais preconceitos. Também teve a implementação de políticas públicas visando a reparação histórica e social dos grupos vulneráveis. Tanto que a gente pode colocar como exemplo a lei de cotas. E também houve a representação na política de grupos vulneráveis. Eu coloquei no slide a Erika Hilton. Ela foi a primeira deputada federal negra e trans da história do Brasil. Ela foi eleita em 2020. A gente sabe que teve melhoras, sim, no período contemporâneo, melhoras significativas, obviamente, por conta dos direitos às mulheres, dos direitos dos povos originários, da comunidade LGBTQIA+. Porém, nós ainda temos muitos direitos básicos que são negados. A gente sabe que, atualmente, por exemplo, a comunidade trans tem uma taxa ali de 35 anos. Então, a gente sabe que eles são muito perseguidos na sociedade, a gente tem casos de racismo, de homofobia, praticamente todos os dias. Então, a gente tem que sempre olhar por esse lado, que mesmo depois de tantas evoluções, a gente ainda precisa evoluir. No período contemporâneo agora, a gente tem uma extrema violência policial, a discriminação racial, a desigualdade socioeconômica e a homofobia e a transfobia. Eu coloquei uma imagem aqui que eu não quero ter medo da polícia. E aí eu faço uma ligação aqui da gente pensar nas comunidades do, por exemplo, Rio de Janeiro, as favelas do Rio de Janeiro, a violência policial, o medo que a sociedade cria daquela polícia. Eles às vezes eles confiam mais coisas de droga e tudo do que com a polícia em si, porque a polícia tem um índice de assassinato deles, quantas crianças já foram mortas na favela por balas policiais. É isso aí, Nadir. Mas, enfim, então a gente sempre tem que olhar por esse lado, que mesmo depois de tantos avanços, a sociedade ela ainda não avançou o suficiente, porque grande parte da sociedade ainda sofre e ainda tem os seus direitos humanos básicos renegados. Boa noite a todos. Irei falar sobre a importância do acesso à justiça. Ao longo da história moderna, o direito do acesso à justiça passou por uma expansão significativa, evoluindo de um direito civil formal para um direito social fundamental e, posteriormente, para um direito coletivo que abrange não apenas o acesso ao poder judiciário, mas também o procedimento jurídico simplificado. Agora vamos falar sobre a garantia dos direitos. A garantia do acesso à justiça é fundamental para assegurar que todos tenham a permissão de ter a independência de sua condição, também a capacidade de defender seus direitos, como a garantia justa e o nível individual quanto ao social. Não apenas os ricos vão ter o direito à justiça, mas também as pessoas da cadeia social mais baixa.
Já a redução de desigualdade combate a exclusão social e a vulnerabilidade de grupos minoritários, além de ampliar o acesso à justiça, contribui para a promoção da igualdade perante a lei. Com isso, o fortalecimento da democracia se torna uma justiça mais acessível, construindo de uma sociedade mais justa, participativa, onde todos têm voz e oportunidade de buscar resolução pacífica de conflitos. Assim, a promoção da paz social facilita o acesso à justiça, reduzindo os conflitos e possibilitando a resolução de problemas de forma pacífica, contribuindo para uma estabilidade e harmonia na sociedade. A Lei 1960, de 1950, foi a primeira normativa à assistência jurídica gratuita, sancionando jurídica gratuita no Brasil. Foi no governo Vargas, onde ela foi a primeira lei a regulamentação da assistência jurídica gratuita. Apesar de ser uma limitação, essa lei representou um passo importante para garantir o acesso à justiça para os mais necessitados. A partir da década de 80, com a consolidação da democracia, houve um avanço significativo na proteção de direitos à justiça. Com a Constituição de 1988, consagrou o acesso à justiça como um direito fundamental e estabeleceu diversos mecanismos para o acesso à justiça. Alguns exemplos são a Defensoria Pública, o Juizado Especial e as súmulas vinculantes do STF. O acesso à justiça ele é essencial, pois ele garante os demais direitos a construção de uma sociedade mais justa. Então, não tem como apenas os ricos ficarem com acesso à justiça, sendo que os mais pobres e os necessitados não conhecem nem os seus mínimos direitos. Agora eu vou falar sobre a preocupação no âmbito legislativo nacional. A maioria dos desafios são a garantia e a qualidade de assistência jurídica, combater a burocracia e a formalização excessiva, assegurar que os mecanismos alternativos da resolução de conflitos comprometem as garantias fundamentais do processo. A partir de um projeto chamado Florex Project, ele foi um estudo internacional realizado na década de 1970. Teve grande influência no debate sobre o acesso à justiça aqui no Brasil. As propostas do projeto, que defendiam a ampliação da assistência judiciária e a criação de mecanismos de proteção aos direitos no difuso do judiciário, foi junto com a Constituição de 1988. Ele representou um salto qualitativo no que diz respeito ao direito do acesso à justiça, junto com o artigo 5º, onde o artigo 5º consagrou esse direito como um princípio fundamental da República Federativa do Brasil, elevando ao patamar de cláusula na cláusula de garantia. A nova Constituição não se limitou a declarar os direitos de acesso à justiça, mas também ampliou seu escopo, incluindo a garantia do devido processo legal, que está no artigo 5º, o contraditório e a ampla defesa, que também está no artigo 5º, o juiz natural, a assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados, os instrumentos processuais, como o mandato de segurança, o habeas corpus, o habeas data e a ação popular. Assim, a população conseguiu garantir mais espaço no acesso à justiça. Outra preocupação no âmbito legislativo nacional é a necessidade de medidas. Na adequação da legislação, o investimento em infraestrutura, a capacitação dos profissionais e campanhas de conscientização são o que mais vem a preocupar o legislativo, já que a maioria dos mais necessitados, os mais pobres, eles não conhecem um pingo dos seus direitos. Assim, o exemplo de boas práticas seria a criação de mecanismos de assistência jurídica gratuita, a simplificação de procedimentos judiciais, implementação de programas de medidas e arbitragens. Agora eu vou falar sobre algumas ações do estado do Tocantins que garantem acesso à justiça. Vou começar falando sobre Justiça Bem Aqui, que é o ponto de inclusão digital, que tem o intuito do quê? De pegar cidades que não são sedes de comarcas, cidades que normalmente têm essa dificuldade de acesso à sede de comarca, ou então que não possuem acesso à internet, acesso a computadores, câmeras, enfim. O que acontece? É selecionado uma sala ou um espaço dentro de algum órgão público daquela cidade e equipado com câmera, computadores,
e ali podem acontecer reuniões. Eles possuem acesso aos portais e aos balcões virtuais de todos os tribunais da jurisdição. Isso serve para quê? Às vezes a pessoa fica com uma dúvida sobre o processo dela, ela quer alguma informação, e a partir disso, ela precisa se locomover a outra cidade para ter acesso àquilo. Para não precisar que se desloque para outra cidade, aí foi criada a Justiça Bem Aqui. São 5 pontos digitais, 5 pontos de inclusão digital que tem aqui no Tocantins, que é Araguacema, Araguaçu, Lajeado, Mateiro e Nova Olinda. Então serve basicamente para isso, para eles terem acessos a informações, aos balcões, aos portais, sem precisar necessariamente deslocar para outra cidade. Agora eu vou falar sobre a Justiça Itinerante. É um projeto realizado pelo Sejusc, que é o Centro de Soluções de Conflito e Cidadania, de todos os tribunais, e o intuito deles é o seguinte, é levar a pacificação social, disseminar a pacificação social a cidades que também não são sede de comarca, o mesmo caso que eu falei anteriormente. Então, a Justiça Itinerante é responsável por trazer esse conhecimento dos meios alternativos de resolução de conflito, elabora com a economia processual, a celeridade e até mesmo a comodidade das partes, porque elas não vão precisar se deslocar para outras cidades para ter acesso a isso. Então, até dá, eu acho, ao meu ver, uma visão que a pessoa realmente pode estar entrando na justiça. Porque a partir do momento que a justiça, além de ter as dificuldades que todos nós já conhecemos, a pessoa ainda tem a dificuldade de acesso à cidade, acesso à justiça, de transporte, ela tem esses custos adicionais, fica cada vez mais distante da realidade daquela pessoa o acesso à justiça e ela acaba ficando marginalizada. Atualmente é adotado pelas comarcas, tanto de Arraias quanto de Araguaína, a justiça itinerante, e há ações do Tribunal Regional Eleitoral, há ações da Justiça Federal. É bem interessante, se vocês quiserem pesquisar mais depois. E há projetos futuros para a utilização dessa estrutura para processos cíveis e criminais, como, por exemplo, a oitiva de testemunha, que uma pessoa que é, por exemplo, da comarca de Araguaçu, para ela depor sobre algum caso, ela precisa se deslocar até a sede da comarca para depor sobre aquilo. Então, às vezes, é muito custoso, né, para as pessoas. E, por último, eu vou falar do Rejusto, que se trata sobre a rede de acesso à justiça das comunidades dos povos originários e tradicionais do Tocantins. É um projeto para fortalecer o acesso à justiça dessas comunidades e ele é dividido em 4 fases. A primeira fase consiste na capacitação dos servidores da Defensoria Pública Estadual, Defensoria Pública da União, a SMAT, que é a Escola Superior de Magistratura, e o TJ do Tocantins. O que acontece? Essa capacitação serve para trazer conhecimento aos servidores sobre as peculiaridades das comunidades tradicionais e originárias aqui do Tocantins, para que eles possam oferecer um atendimento sensível e eficaz para essas pessoas. A segunda fase consiste no oferecimento de estágios a universitários, tanto indígenas quanto quilombolas, para trazer para o próprio tribunal, para a própria jurisdição, novas perspectivas quanto às dificuldades que essas comunidades enfrentam. A terceira fase consiste na própria capacitação da própria comunidade quanto aos mecanismos de proteção aos seus direitos. Então, seria levar conhecimento às comunidades sobre os direitos que eles possuem e como eles podem exigir esses direitos. E a última fase, que é a quarta fase, se trata de cursos que visam formar defensores populares e mediadores comunitários dentro das próprias comunidades, com o intuito de contribuir com a harmonia social da forma correta. Então, seria o quê? Como as comunidades indígenas e quilombolas muitas vezes estão em regiões que não são perto de cidade, eles vivem de acordo com as próprias regras e normas deles. Então, seria muito importante ter defensores populares e mediadores comunitários que já estão ali no convívio daquelas pessoas, que já têm contato com elas, para conseguir, de fato, exercer a justiça ali de uma forma harmônica, que eles não sintam tanta pressão, seja algo tão impactante para eles.
É isso, foi a nossa apresentação. Espero que tenha sido proveitoso e que tenha adquirido, né, um novo conhecimento as pessoas que assistiram. Muito obrigada.